saiu uma parte da primeira Batista, fizeram uma congregação lá na Praça Tel Silva. Na época era o pastor Medrado, foi ele que fundou essa congregação. E com o tempo, foi o pastor Natalício que tomou conta, já foi lá no Mauriti, na casa dos parentes de Antônio Inácio. E lá formou-se uma congregação, ficou lá, foi uma bênção, graças a Deus, foi uma bênção. E lá teve o pastor Natalício comprou aquela igreja que nós estamos hoje. Era pequenininha, ainda me lembro como fosse hoje. Toda cheia, rodeada de apelos. Era uma casa, tinha planta nas trás, pé de coco, tinha 2 pés de coco. E a fruteira lá no quintal. E foi uma benção, aquela igreja era pequenininha, como diz o hino. E dessa pequenininha Jesus foi crescendo, que hoje está aquela imensa, aquela benção maravilhosa. No período desse tempo, o pastor Natalício ficava dividindo o tempo. Ele botava primeiro foi pastor Heleno, depois o pastor Heleno passou um tempo, pastor Natalício voltou de novo, depois saiu o Natalício, voltou de novo o pastor Enoque Mendes, pastor Enoque Mendes passou um bom tempo, saiu, aí entrou o pastor Enoque Freires. Pastor Natalício voltou de novo, aí ficou. Nessa situação, sempre trocando de pastor, o pastor Natalício era presente. Depois do pastor Natalício, e a segunda vez veio Enoque Freires, né? Passou pouco tempo Enoque Freires, aí Natalício voltou de novo. Aí depois voltou o pastor Heleno, de novo, né? O pastor Heleno passou outro tempo, depois Enoque voltava de novo, e nisso ficou, né? A igreja sendo ministrada por esses pastores. E depois desse momento, aí foi quando veio o pastor José Dias, passou um tempo o pastor José Dias, passou outro tempo Enoque de novo, aí depois voltou outra vez. Pastor Natalício continuou no lugar. Aí, com o tempo, veio pastor Lorival. O Lorival era pastor interino. Tanto ele estava aqui, como ficava na congregação de Mercês. E assim, irmão, a gente vivemos nessa luta e, graças a Deus, o Senhor Jesus abençoou ricamente. E o pastor José Dias passou um tempo, né? O pastor Natalício voltou, aí ficou lutando, como sempre. Sempre o pastor Natalício estava presente, né? E depois o pastor Natalício chegou a adoecer, aí foi quando ficou numa peleja grande, ele queria ficar na igreja, mas não tinha mais condição, estava muito doente. Aí ele faleceu. Quando ele faleceu, chegou João Rodrigues. João Rodrigues tomou um bom tempo na igreja, né? Ficou cuidado da igreja. Depois saiu o pastor Elias. O pastor Elias também foi uma bênção, graças a Deus. Não tenho o que dizer do período da minha infância de nenhum desses pastores. E com o tempo foi que o pastor Elias saiu, chegou o pastor Denivaldo, né? O pastor Denivaldo passou esse tempo todinho, não teve outro pastor no lugar dele, só ele mesmo que ministraram com o tempo, graças a Deus. Aí depois, pastor Denivaldo saiu, chegou o pastor Paulo, tomando conta, né? Período de tempo, o pastor Paulo tomou conta da igreja. E hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor, tem o nosso pastor Márcio. É uma bênção, graças a Deus. Eu pedia muito que o Senhor enviasse os seus ungidos maravilhosos para tomar conta da nossa igreja. E hoje estamos de posse de vitória. Tem irmão que diz assim, hoje chegou o segundo natalício. Vê que maravilha. Porque é de Deus, irmão. As coisas, quando Deus trabalha, Ele faz da maneira muito linda, né? Então, eu agradeço a Deus por este tempo, essa idade dessa igreja, pela minha idade, que Deus me deu esse privilégio, né? Para isso, eu agradeço a Deus que no dia que eu nasci, justamente foi o dia do meu aniversário, foi o dia da inauguração da nossa igreja, né? Eu nasci em 54, 57 foi fundada a nossa igreja. Para a honra e a glória do nome do Senhor, estou firme e forte nos caminhos do Senhor. Meus pais já se foram fundadores da igreja. O pai de Neide também era um dos fundadores da igreja, foi o início, né? E outros irmãos que a gente no momento vai esquecendo. Mas ainda me lembro da primeira secretária, ainda me lembro do primeiro tesoureiro da igreja.
Então, a bênção, irmão, essa igreja sempre foi abençoada por Deus e aí muito mais abençoada, né? Hoje, graças a Deus, estamos de posse de uma grande vitória em nome de Jesus.